Pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa última aula desse semestre de Direitos Humanos. Não foi um semestre que a gente esperava que tivesse sido, mas acredito que deu para colher alguns bons frutos, uns mais, outros menos, mas deu para a gente fazer aquilo que era possível, até mais do que era possível, né? Nessa nossa última aula de Direitos Humanos, a nossa temática é questões raciais, indígenas e sobre a perspectiva de gênero, tá? Eu preciso fazer duas visões com vocês sobre esse tema. O primeiro deles, essa temática, questões raciais, indígenas e sobre a perspectiva de gênero, através do MEC, ela é obrigatória que esteja presente em todas as disciplinas, em todas as ementas, em todos os temas, de todos os cursos, não só do direito, mas em todos os outros cursos, inclusive também obrigatoriamente deve ser inserida no ensino básico, médio, fundamental, né? Então é uma temática que vem dos direitos humanos, vem do direito de toda pessoa, e ela foi inserida no Brasil como obrigatório para todos os níveis de educação. Então, se vocês pegarem as ementas das outras disciplinas, de um modo ou de outro, essa temática está inserida dentro do nosso contexto, no criminal, no civil, empresarial, enfim, tá? Então isso é importante a gente saber. A gente estuda, lógico, que é uma temática muito importante, principalmente nos direitos humanos, no direito em si, no curso, a gente já teria que estudar essa temática, mas também porque é uma obrigação do MEC quanto à inserção dessas temáticas no nosso ensino-aprendizado, beleza? A gente não tem muitas coisas objetivas específicas e normas para estudar quanto a isso. É mais uma questão mesmo reflexiva e filosófica. É lógico que há as leis que vão proteger cada uma desses três, raciais, indígenas e gênero, né? Normas específicas. Eu até vou mandar depois algumas coisas para vocês de material, mas assim, são leis esparsas ou leis gerais, né? Algumas coisas mais específicas, como por exemplo, injúria racial, né? Racismo, que é um crime e tal, mas dentro da nossa perspectiva aqui, a reflexão é mais humana de como inserir isso dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa cidadania, tá? A importância também paira sobre quais políticas públicas nacionais e também internacionais devem ser adotadas visando a discussão, a reflexão sobre esses temas, tá? E principalmente quanto à transversalidade dos temas, né? E precisamos estudar isso de uma maneira não hierárquica, não separada, mas sim integrada de maneira transversal, beleza? Então, duas perspectivas que nós temos primeiro, da necessidade da inserção disso nos nossos estudos. Nós já estudaríamos de qualquer maneira, deve ser feito assim, né? Mas foi colocada uma obrigação. E também a outra perspectiva é sobre uma reflexão filosófica geral sobre esses temas dentro de cidadania, políticas públicas, transversalidade e etc. Beleza? Alguns itens que eu gosto de chamar a atenção para a gente conseguir expandir essa reflexão, tá? Então, lá, saber que diferenças de gênero, orientação sexual, raça, etnia devem ser respeitadas e valorizadas, não devendo ser utilizadas como critério de exclusão social e político, tá? Discriminação baseadas em raça, etnia, gênero e sexualidade estão embrincadas, estão enraizadas na vida social e na história de diferentes sociedades, necessitando por isso uma abordagem conjunta e transversal. Então a gente precisa estudar a história de todos esses itens até o momento atual e dentro de diferentes sociedades como que funcionavam, tá? Destacando sempre que a gente precisa respeitar e valorizar todas essas etnias, gêneros, né? Como pessoa, que é o que elas são, tá certo? Formulação de leis antes da discriminação não são suficientes para fazer cessar ações violentas e intolerantes.
em relação às diferenças de gênero, raça, orientação sexual, sendo para isso fundamental privilegiar ações que visem a transformação das mentalidades, das práticas sociais. Aqui é uma junção daquelas duas visões. Primeiro, as políticas públicas, a própria cidadania, a própria legislação que protege essas pessoas, ela não é por si só suficiente. É preciso que seja inserido na nossa cultura através da educação e por isso a obrigação que foi colocar isso na educação para que as pessoas, né, desde criança, elas venham culturalmente percebendo, valorizando e verificando que não há necessidade de nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de violência quanto a essa classe social, beleza? Aí continuando, a escola, embora tenha se constituído historicamente como espaço de reprodução de preconceitos, é local estratégico para o processo de transformação e devem cumprir sua missão de formar pessoas dotadas de espírito crítico. Por exemplo, um exemplo clássico, bullying, né? Antigamente a gente tinha até com uma certa naturalidade nas escolas aquele bullying, né? Aquela brincadeira, etc. Hoje isso é muito combatido, as próprias escolas combatem, houve uma inversão de que agora a tentativa é de extinguir todo tipo de bullying, ensinando dentro da própria escola que isso não é legal. E isso também não posso dizer o único, mas eu acho que o principal caminho para essa questão cultural, né, de discriminação, de respeito a outras classes, a educação da base, e para isso a inserção dentro da educação, né? Estratégias de combate a atitudes preconceituosas e discriminatórias da sociedade no espaço escolar. Então é feito toda essa análise. E por último, plano de ação para a inclusão do tema étnico-racial no espaço escolar, né? Então aqui são alguns itens que eu coloquei objetivamente para suscitar a discussão sobre o tema, né? Nós vivemos hoje num mundo polarizado, num mundo que me parece que aumentou um pouco discriminação, né? Misoginia, entre outros problemas que levam em consideração essa classe social de negros, de mulheres, né? Da própria questão da orientação sexual, de índios. Então eu acredito que é um momento cada vez mais de inserir na educação a reflexão sobre esses temas, logicamente de que todos devem ser respeitados e valorizados como pessoas, como um direito humano de cada um, né? E aí por isso essa questão da obrigação da inserção na educação, mas que mesmo assim nós já estudaríamos esse tema. Então, na verdade, é uma abordagem reflexiva que nós precisamos fazer, beleza? Por outro lado, e também complementando o que a gente vem falando, qual é o papel da sociedade civil na promoção dos direitos humanos? E também ao respeito de todas as classes humanas e sociais, né? Então, eu faço a primeira pergunta: o que seria sociedade civil? Então, a OEA, ela tem uma definição. A sociedade civil é constituída por diversos componentes, como as instituições cívicas, sociais e organizações que formam os alicerces de uma sociedade em funcionamento. A presença de uma sociedade civil forte é essencial para garantir a democracia, a paz, a segurança e o desenvolvimento, que é uma das mais importantes missões da OEA, né? Esse link aqui, ele apresenta quais sociedades civis estão cadastradas na OEA, tá? Organizações, esqueci o nome agora, associações, instituições, organizações não governamentais, ONGs, lembrei, as ONGs. Então, muitas vezes elas podem estar cadastradas no OEA, que aí tem algum tipo de apoio, tá? Mas também existem aquelas que não estão cadastradas no OEA e que são muito fortes. Por exemplo, a OAB é uma sociedade civil, que são a reunião dos advogados, também está em muita discussão hoje, muito polarizado dentro da OAB, a política, mas Nós temos aqui em Cornélio também o Rotary, por exemplo, que pode ser considerado uma organização civil. Associações de bairro, que tem lá o seu presidente, que representa alguma coisa, é uma sociedade civil. Reuniões de cidadãos, eu lembro que quando houve aquelas manifestações no impeachment da Dilma, não havia organização nenhuma, era apenas a reunião dos cidadãos que estavam cansados de toda aquela sistemática, que se reuniam, faziam as manifestações. Aquilo é uma
sociedade civil. Inclusive tem um artigo que eu escrevi, que eu apresentei lá no Equador ano passado, que fala sobre a importância das manifestações sociais não organizadas e atuantes, né, como mecanismo de solicitar, de requerer, né, direitos, mudanças, de mostrar força e assim por diante. Até porque o nosso primeiro artigo da Constituição Federal diz que o poder emana do povo. Então o povo, através de sociedade civil organizada, a OAB, né, o Conselho Regional Médico, que agora está em bastante evidência por conta da pandemia, dos enfermeiros, né, mas também aqueles que não há uma organização, mas sim uma junção dos cidadãos que se manifestam para um propósito. Isso é a força para garantir a democracia, paz, segurança e desenvolvimento. A gente está vendo muita polarização, né? Tem lá, por exemplo, em Brasília, no mesmo dia, manifestação daqui do lado esquerdo, quem apoia Bolsonaro, e do outro quem não apoia. Então está muito polarizado, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas não deixa de ser um papel de suma importância para a concretização dos direitos humanos, da própria cidadania, democracia dentro do Estado brasileiro e também dentro do nosso mundo como um todo. Beleza, pessoal? E aí vem uma última atividade que eu queria cobrar de vocês para vocês me entregarem até semana que vem. Conforme vocês forem entregando, eu já vou lançando a nota da P2 no JACAD. Tá? Qual seria a atividade? Cada um vai fazer um questionamento, é uma dúvida que você tem, um interesse ou uma curiosidade sobre o tema dos direitos humanos, dentro de tudo que nós vimos ou dentro de várias outras coisas que podem estar relacionadas aos direitos humanos. Vocês vão pensar alguma coisa que vocês têm interesse e vão fazer uma pergunta. Como será que para garantir o direito dos refugiados que estão vindo da Venezuela para o Brasil? Ou como nós poderemos garantir direitos humanos quanto à pandemia, ou a própria questão de orientação sexual, etnia, indígena, como é feito o direito, eu tenho um caso, como eu posso proceder. Então vocês vão pegar uma dúvida, uma curiosidade que vocês têm e vão escrever, minha dúvida é tal, 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 tal. E aí depois vocês irão responder esta dúvida, ou seja, vou pedir para que vocês pesquisem, estudem um pouco sobre essa dúvida, sobre essa curiosidade que vocês têm. Às vezes a gente tem várias coisas na cabeça, mas pelo tempo ali a gente acaba nem não vê, né? Passa em branco. Mas agora não, eu quero que vocês peguem uma dúvida, uma curiosidade, coloquem no papel e busquem a resposta para isso. Pesquisem, o direito também é pesquisa, tá? Vocês podem me falar comigo para tirar dúvida ou qualquer coisa. Beleza? E aí eu vou mandar depois lá no grupo esse vídeo, essas informações, e a gente vai conversando. Beleza? E aí, pessoal, a nossa ementa dos direitos humanos, perspectiva histórica, dimensões, universalidade e relatividade, proteção à Constituição, direitos humanos, humanitários, refugiados, proteção regional, multiculturalismo, questões raciais, indígenas sob as perspectivas de gênero, papel da sociedade na promoção dos direitos humanos, Estatuto da Pessoa com Deficiência e Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Todas essas temáticas nós vimos, um pouco presencial em sala, bastante na nossa maneira online, com conteúdos, com slides, com artigos, com vídeos de outras pessoas, com vídeos meus. Então acredito que nós conseguimos ver o mínimo, o básico, vimos algumas outras coisas como a pandemia, né? E eu acredito que a gente consegue cumprir aí a nossa ementa, destacando que alguns mais, outros menos com interesse, com curiosidade, enfim, faz parte pelo que nós estamos passando, mas espero que algumas coisas boas nós possamos ter colhido de tudo isso. Beleza, pessoal? Obrigado. Boa tarde a todos. Desculpa pela demora na gravação desta última aula, mas a gente consegue encerrar de uma maneira bem tranquila. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau.